Olá, seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. No último vídeo, se bem se recorda, o tema que dei à nossa conversa foi sobre as devoções e o humanismo cristão. Eu dei-lhe esse título porque pensava concretamente em São Francisco de Sales e de outros místicos e pensadores do século XVII que foram assim caracterizados porque desenvolveram o chamado humanismo devoto, em contraposição, em contraste com as grandes ideologias religiosas, falemos assim, para não dizer seitas ou heresias, representadas sempre no século XVII, pelo calvinismo no início do século, em Genebra, João Calvino, e pelo eh, jansenismo sempre no século XVII, no final do século, em França, para não falar já naturalmente da reforma protestante, do protestantismo, etc. Portanto, umas ideologias, seitas, confissões religiosas que defendiam, por um lado, do ponto de vista teológico propriamente dito, uma concepção de Deus que não corresponde propriamente àquela revelação que encontramos nas Sagradas Escrituras, em Nosso Senhor Jesus Cristo, nas cartas apostólicas, etc. Porque, por exemplo, em Calvino, nós temos uma posição extrema de uma concepção de Deus que é justo e misericordioso, mas em que a justiça e a misericórdia estão em contraste. E paradoxalmente, pela justiça, Deus pode castigar o justo ou castigar o criminoso. Pela misericórdia, pode salvar o justo e pode salvar o criminoso. Mas no caso de Calvino, a arbitrariedade da concepção que ele tem de Deus chega a este ponto que defende uma dupla predestinação em Deus mesmo, uma predestinação para a salvação e uma predestinação para a condenação, de tal modo que Deus decide desde sempre, numa decisão eterna, digamos assim, quem é que se salva e quem é que se condena. E por isso nós não podemos ter elementos que nos podem ajudar a sabermos se estamos ou não no bom caminho, porque Deus pode, na sua justiça, condenar o inocente e, na sua misericórdia, salvar o criminoso, ou pode salvar o criminoso e condenar o inocente pela sua justiça e pela sua misericórdia, que esta é uma concepção arbitrária e, portanto, impressionante desta visão de Deus em Calvino. Portanto, esta dupla predestinação, uns para a salvação, outros para a condenação, e nós não sabemos se estamos no bom caminho ou não. E depois ele, naturalmente, dá alguns elementos que o crente poderia saber se está salvo ou no caminho de salvação ou não, e um deles é ter sucesso económico, voltando ao Antigo Testamento, as bênçãos dos patriarcas, ou então pertencer à Igreja de Calvino. Os outros é uma massa perdida, uma massa de perdição. Portanto, uma concepção arbitrária do mistério de Deus. No fim do século XVII, nós encontramos o jansenismo, que defende que só tem valor aquilo que é resultado de um grande esforço, portanto, uma concepção do cristianismo como pesado, cheio de dificuldades, Deus distante, do qual o homem se sente indigno, mas de uma forma extrema. Ora, e depois temos o protestantismo, que no fundo é um pessimismo antropológico. Lutero confundia o pecado original com a concupiscência, portanto, o pecado original é um tema que vem desde nas Sagradas Escrituras, se reporta à inspiração do pecado de Adão e Eva, portanto, o pecado dos pais,
pecado que está na nossa origem e que, no fundo, é este desejo inscrito na alma humana, no coração humano, de querer ser como Deus. E depois a tentação, a sedução, a serpente que tenta a mulher que seduz o homem e o homem que se deixa seduzir e seja levar nesta busca de se querer ser como Deus. E no fundo a serpente faz esta proposta que eu serei como Deus se saborear o fruto da árvore da vida, o fruto do conhecimento e do mal, ou seja, sermos senhores da vida, sermos senhores do bem e do mal, como de resto, no final do século, durante o século XIX, o filósofo alemão Nietzsche percebeu perfeitamente, numa obra que ele chama Para Além do Bem e do Mal, o super-homem nietzscheano, no fundo, é o homem que é senhor absoluto do bem e do mal e da vida por conseguinte. Este é o pecado original, não é? Que é transmitido de geração em geração e que Santo Agostinho, à falta de outra explicação, dizia: os nossos pais transmitem-nos a vida e, transmitindo-nos a vida, transmitem-nos também esta condição lapsária, decaída da natureza humana, que tem a sua origem última em Adão e Eva, que no fundo Adão e Eva representam cada um de nós. Pronto, o protestantismo, de um lado, com este pessimismo antropológico que confundia o pecado original com a concupiscência, no fundo, tem a ver com este desejo, a lógica do desejo de saborear a vida em todas as suas dimensões e, portanto, que facilmente se identifica com a luxúria, mas não apenas com a luxúria, é tudo a lógica do desejo do homem querer ser todas as coisas à sua maneira. E, no fundo, é esta a nossa condição. Ora, o batismo, cura o homem do pecado original, diz-nos a tradição da fé da Igreja, porque o batismo é um novo nascimento, o batismo é um mergulhar na morte e na ressurreição do Senhor, e, portanto, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E, portanto, a Igreja acredita que, pelo batismo, todos os nossos pecados, o pecado original, esta mácula, esta decadência da natureza humana, ou todos os outros pecados atuais que o adulto, eventualmente, antes do batismo, tenha cometido, tudo isso é limpo, é lavado. O batismo é um lavacro, um banho de regeneração e, por isso, depois do batismo, tanto o adulto como a criança, se morresse, ia diretamente para o céu. Mas permanece no batizado a concupiscência. Portanto, este desejo de saborear a vida em todas as suas dimensões, até às últimas consequências, à maneira do que acontecera no princípio da humanidade, com Adão e com Eva. Mas a concupiscência não é o pecado original. A Igreja diz-nos na sua doutrina, desde sempre, por todos e em toda a parte, acreditava que a concupiscência, o homem, mesmo depois, o cristão batizado, permanece concupiscente. Portanto, a concupiscência como tal permanece depois do pecado original, esta tendência de eu querer ser todas as coisas à minha maneira. Pronto, o desejo de si. Por isso é que Jesus no Evangelho, com muita sabedoria, diz assim: ama os outros como a ti mesmo. Portanto, amar o outro como a si mesmo. Portanto, o amor de si como critério para o amor dos outros. Só que aí, na doutrina evangélica, digamos assim, em Jesus Cristo, no Novo Testamento, e depois na doutrina da Igreja, amar significa querer bem, não é? Querer bem. Já no sentido que encontramos em Aristóteles, quando ele fala na amizade, na Ética Nicômaco, fala na amizade e diz o que é a amizade. A amizade é querer bem ao outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele me possa dar. Portanto, a amizade verdadeira ultrapassa, transcende qualquer concepção utilitarista da nossa relação com os outros. Amar é querer o bem do outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele possa dar. Pronto. A amizade é verdadeira, é totalmente oblativa, não é? Nunca instrumentaliza o outro. É o sentido, por exemplo, que nós temos da castidade. A castidade é a delicadeza do coração que respeita o outro na sua própria dignidade e que nunca vê o outro como instrumento de prazer ou de outra coisa, ou de qualquer outra finalidade que não seja o seu próprio bem. A delicadeza do coração, vejam lá. Portanto, a concupiscência permanece,
mas também é purificada pela graça, pelos sacramentos, pela ascese, mas não é o pecado original. Ora, Lutero confundia o pecado original e a concupiscência. E por isso é que ele dizia que, mesmo no batismo, o batismo não cura o próprio homem, porque a concupiscência permanece. E daí que, no protestantismo em geral, em Lutero, concretamente em particular, em Calvino e nos outros reformadores, nós encontramos um pessimismo antropológico radical que não se encontra na Igreja, no catolicismo. Ora, no século XVII, nós temos esta figura admirável do humanismo devoto, do qual, por exemplo, São Francisco de Sales é um dos principais representantes, mas não é o único, mas é um dos principais representantes. Santos admiráveis como São Vicente de Paulo, é outro santo dessa época, do século XVII, admirável no seu humanismo cristão, no seu humanismo devoto. Porquê? Porque dizemos devoto porque é o humanismo que se funda, ou que se exprime na devoção, ou seja, nesta entrega de si àquele que é o objeto da nossa entrega, da nossa devoção, que é Deus, que é Jesus Cristo, e que depois se manifesta na relação com os outros, na relação com a Igreja, etc. O humanismo devoto tem, portanto, em São Francisco de Sales um dos seus principais representantes e nas suas filhas espirituais, porque Santa Margarida Maria era uma filha espiritual de São Francisco de Sales. Eu gostaria de chamar a atenção para um tema muito particular de São Francisco de Sales, que é o que ele chama a Santa Indiferença. Santa Indiferença. E ele trata esse tema da Santa Indiferença, na sua obra sobre o Tratado do Amor de Deus. O que é a Santa Indiferença? Um santo contemporâneo do século XVI, XVII, que é São Inácio de Loyola, na sua espiritualidade, dizia que o crente, o devoto, o jesuíta, não é? O cristão, devia ser nas mãos de Deus como um cadáver. Ou seja, assim como o cadáver não tem vontade própria, está morto, e se deixa levar para onde quer que o levem, assim devia ser o homem, devia ser a alma, usando a linguagem destes místicos, nas mãos de Deus, tal como um cadáver. Em São Francisco de Sales nós não encontramos essa comparação, mas sim a santa indiferença. O que é a santa indiferença? A santa indiferença decorre, por isso é que é santa, a santa indiferença decorre de uma experiência de ser amado. A experiência cristã, mais do que ser uma experiência de amar, é uma experiência de ser amado. É uma espécie de passividade. Mais do que uma experiência de encontrar, é uma experiência de ser encontrado. Mais do que uma experiência de agarrar, é uma experiência de ser agarrado. Mais do que uma experiência de seduzir, é uma experiência de ser seduzido. Nós encontramos esta linguagem já nos profetas, por exemplo, em Isaías. Numa das suas confissões, ele dizia: seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Portanto, a experiência profética é uma experiência de uma atração, uma sedução, uma atração, tal como um ímã. Esta ideia de sermos atraídos como condição fundamental de ser pessoa, o homem é aquele que se deixa atrair por grandes ideais. E era assim que Aristóteles explicava na metafísica como é que ele entendia que o motor imóvel, que era uma forma de dizer Deus, o divino, que é o perfeito em si mesmo, que não se move, porque qualquer movimento representa uma imperfeição, tanto no aspecto físico como moral e espiritual. Se eu movo daqui para ali é porque o lugar em que me encontro não me satisfaz plenamente. Se eu cresço, o movimento de crescimento significa da imperfeição para a perfeição. Então ele dizia que os seres, os entes, são atraídos pelo motor imóvel, que atrai todas as coisas para si, porque todas sentem-se atraídas pela perfeição na qual desejam participar, que desejam imitar. Pronto. Era assim que Aristóteles falava deste movimento
dos seres imperfeitos, e especialmente do homem, do ser humano, que se deixa atrair pela sua perfeição do motor imóvel, que não se move, mas que atrai todos para si, porque desejam participar da sua perfeição. É interessante que nós encontramos no Evangelho de São João esta linguagem. Jesus diz a certa altura no Evangelho de São João, por isso é que acho que o Evangelho de São João é fascinante, não é? Devíamos ter na mesa de cabeceira todos os dias para ler um pequeno texto do Evangelho de São João, sobretudo nos últimos capítulos 13 a 17, mas todo o Evangelho. Jesus diz a certa altura: ninguém vem a mim se o Pai o não atrair. Cá está esta atração, esta sedução, digamos assim. Há outra palavra que Jesus diz no Evangelho: quando eu for elevado da terra, na cruz, tu atrairei tudo a mim. Portanto, esta linguagem da sedução, da atração, é muito importante que encontrar-se também no Evangelho. Ora, São Francisco de Sales diz que a santa indiferença decorre desta experiência de ser amado, de ser agarrado. O ser agarrado encontra-se também em São Paulo. Eu fui agarrado, fui alcançado por Cristo, não é? Portanto, é por isso que eu dizia, o cristianismo, a experiência cristã, mais do que uma experiência de amar, é ser amado. Vejam, por exemplo, ainda no Evangelho de São João, o episódio fantástico da cena na última ceia, quando narra, no contexto da traição, de Jesus que revela quem o vai entregar, e os discípulos ficam perturbados, não sabem o que é que vão pensar, e São Pedro faz sinal a São João que está perto de Jesus, pergunta a ele quem é, e diz o Evangelho: ele inclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, o discípulo que Jesus amava. Quer dizer, este ser amado, e o discípulo que Jesus amava é São João, o autor do Evangelho, mas como representante do que significa ser cristão, não é? Portanto, mais do que amar é ser amado, mais do que encontrar é ser encontrado, não é? Mais do que atrair é ser atraído. Ora, a santa indiferença de São Francisco de Sales brota desta fenomenologia do ser cristão, que é, sobretudo, ser amado, ser encontrado, ser atraído. E por isso a santa indiferença significa isto. Se eu estou com aquele que me atrai, que me seduz, que me agarra, que me ama, é-me indiferente o lugar em que me encontro, desde que esteja com aquele que eu amo. Ou com aquele que me ama, mais do que aquele que eu amo. Porque o amor, o cristianismo é sobretudo uma resposta de ser encontrado. Mas isso também acontece na nossa experiência diária. Se eu pudesse estar sempre com uma pessoa de quem eu gosto muito, por exemplo, os casais, os esposos, não é? Desde que o esposo esteja com a esposa e com os seus filhos, é quase indiferente estar aqui, ali ou acolá, estar em Portugal ou no estrangeiro. Portanto, desde que eu esteja com aqueles que eu amo, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, ou então com o amigo de coração. Portanto, a santa indiferença é justamente isso. Desde que eu esteja com aquele que me ama e que sou amado, é-me indiferente estar aqui ou em qualquer outra parte. Ora, São Francisco de Sales diz, a propósito da santa indiferença, uma frase impressionante no Tratado do Amor de Deus. No final, na quarta parte do Tratado do Amor de Deus, ele diz assim: eu prefiro estar no inferno em obediência do que estar no céu em desobediência. Vejam lá o aparente paradoxo. Prefiro estar no inferno, mas em obediência a Deus, do que estar no inferno, no paraíso, contra a sua vontade. Isto levanta-nos a questão de saber o que é o céu ou o que é o inferno, não é? Ora, é interessante que, tanto nos Evangelhos, enfim, na tradição teológica, o céu é onde Deus está, não é? E o céu é onde se faz a sua vontade. Nós dizemos no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Onde se faz a vontade de Deus, isso é o céu. Carlo Acutis dizia justamente isso, quando ele dizia:
Queres ir ao céu? Vai à igreja. A igreja é a comunidade daqueles que fazem a vontade de Deus, não é? Jesus diz no Evangelho de São João sempre aquela frase: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Quem me ama, obedece. Obedece. Meu Pai o amá-lo-á e nós veremos a ele e faremos nele a nossa morada. Jesus diz, a última palavra que Jesus diz no Evangelho de São Lucas é esta, respondendo ao bom ladrão, que lhe diz: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, no final do Evangelho de São Lucas, estarás comigo no paraíso. Isto é o paraíso, são os infernos, o céu, onde ele desceu. E, portanto, onde ele estiver, é o céu. E Jesus desce ao céu em obediência. E por isso transforma o lugar da ausência em lugar de presença. Isto leva-nos a pensar, afinal, o que é o céu? O que é o inferno? O meu amigo talvez conheça, mas se não, eu recordo que um teólogo famosíssimo no século XX, que foi Baltasar, causou grande polémica quando ele disse que esperava que o inferno estivesse vazio. Aí há uma imaginação do inferno como um espaço que estaria vazio. Recentemente, Francisco também disse algo parecido. Imagina, deseja, ou algo, uma expressão assim semelhante, que o inferno esteja vazio, como seja o lugar onde estariam os condenados. Ora, a linguagem da condenação é uma linguagem pedagógica, mas na realidade somos nós que nos condenamos quando não fazemos a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus é obedecer-lhe. Obedecer-lhe é viver com Ele, é ser amado por Ele, é o paraíso. Ora, São Francisco de Sales dizia isso. Eu prefiro estar no inferno em obediência, isto é, por amor, do que estar no paraíso em desobediência, isto é, não por amor. Isto é o paradoxo, porque o céu é onde está em obediência à vontade de Deus e, portanto, por amor. E onde eu fizer a vontade de Deus, esse lugar, que sou eu, é o paraíso. E por isso, quando a pessoa está em graça, o que está em graça transporta o paraíso consigo. Isto leva-nos a pensar de novo a questão da escatologia, o que é que significa o céu, o inferno, o purgatório. E por isso, realmente, este humanismo devoto de São Francisco de Sales é realmente impressionante do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, do ponto de vista humano. É por isso que realmente a santa indiferença de São Francisco de Sales é extremamente interessante para nós compreendermos o que é que significa ser amado. Se faço a experiência profunda de ser amado por Deus, de ter sido por Ele seduzido, agarrado, alcançado, tudo o resto é indiferente, tanto no tempo como no espaço, desde que eu esteja com Ele. É-me indiferente estar onde quer que seja. E um dia, onde se fizer a vontade de Deus, aí é que eu o sei. Por isso posso transportar o céu no meu próprio coração, vivendo na graça de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Nós devemos continuar a falar destes temas em próximos vídeos.